Bem-vindo ao Famílias Bilíngues, um podcast promovido pelo GEALIN, Grupo de Estudos em Aquisição da Linguagem da Unesp de Araraquara, em parceria com o Programa Institucional de Internacionalização CAPES-Print. Olá a todos, sejam todos bem-vindos para mais um podcast do Famílias Bilíngues, promovidos pelo GEALIN, da Unesp de Araraquara. Meu nome é Paula Bulho, sou pesquisadora em bilinguismo, e hoje eu estou com uma convidada muito especial para mim, porque a filha dela foi meu corpus na minha pesquisa de doutorado sobre bilinguismo, então é um prazer imenso receber a Ivani Fuselier aqui com a gente. Ivani, seja bem-vinda. Obrigada, Paula, pelo carinho, pelo convite. Para mim também, conhecendo um pouco do seu trabalho e de como os dados foram coletados aqui em casa, sempre, para mim também é uma grande honra estar discutindo hoje, depois de 14 anos, né? A gente está aqui para conversar sobre bilinguismo. Ah, muito bom. Bom, Ivani, eu queria primeiramente, se você pudesse contar um pouquinho para a gente sobre o seu contexto familiar. Quais são as línguas que estão envolvidas, em quais contextos que vocês falam as línguas, assim como as suas filhas também. Então, eu sou brasileira, né? Nasci no Brasil, mas sou residente na França há 25 anos, né? Então o nosso bilinguismo ele é ancorado aqui na França. E em casa nós somos bilíngues, falamos as duas línguas, né? A língua do país que moramos é o francês e a língua, minha língua, que é minha língua materna, o português brasileiro, que eu transmiti para as minhas filhas, né? Então em casa nós vivemos um bilinguismo realmente coordenado, né? A gente usa as duas línguas, conversamos nas duas línguas. Eu gosto muito de brincar da maneira lúdica, eu passo de uma língua para outra sem preconceito. Se tiver alternância códica, a gente está ali brincando. Eu não sou muito normativa, né? Contrariamente ao pai, né, das meninas, que é mais né, tradição francesa, mais quadradinha. Então, ele não admite muito mistura da língua, né? Então acaba que vai se equilibrando bem, elas têm realmente o bilinguismo bem organizado, né, dentro delas, francês, português, e o português uma língua de afeto, muito de afeto pelo fato de ser a língua da mãe, né? E essa decisão, eu ia te perguntar agora, a decisão de falar as duas línguas foi uma decisão sua, enquanto mãe, enquanto linguista, mas houve a interferência aí de alguém, sugestão de alguém? Então, como eu já estava no contexto internamente, eu aprendi francês, né? Então, eu já vivia no bilinguismo. Então, a escolha foi bem mais dos meus próprios estudos, né? E do meu percurso de encontros. A resistência que eu encontrei, não assim para incentivar, mas uma forma de resistência mais das pessoas monolíngues, né? Mesmo aqui na França, né? Que vai sempre questionar, será que não vai misturar a cabeça delas, duas línguas das crianças, né? Será que elas vão conseguir? Porque é um limite, né? Que são janelas, né? A aprendizagem das línguas são janelas que se abrem no cérebro. Então, para quem só tem uma janela aberta, que é monolíngue, ele não vai ter essa vivência. Então, ele vai ter a visão, a percepção, que vai tentar dar a percepção dele, né? Mas a gente sempre argumentava, eu sempre argumentava, né, a questão do bilinguismo, e que elas iam ser bilíngues, eu não tinha mesmo a questão da produção, ela é mais tardiva, né? Ela produziu, minhas duas filhas foram falar depois dos 2 anos, 2, 3 anos. E eu nunca me preocupei, porque eu sabia que aqueles cérebros estavam entrando duas línguas ao mesmo tempo, e que elas iam ter o tempo para ter a entrada, ter a digestão, para depois produzir, né? Então, eu nunca me preocupei, eu sempre fui muito tranquila, sempre brinquei, eu sou muito lúdica na questão da língua, e os erros fazem parte da construção. Então, eu não sou normativa, né? Em toda a minha área, mesmo nas minhas áreas de trabalho, eu trabalho com a variação, com a norma e com a criação, né? As crianças eles criam formas híbridas, e isso não é erro, é o contrário, né? Um processo
de inteligência, que aquele cérebro está usando os dois sistemas para se articular e entender. Então, eu não tive muita resistência, porque eu tinha muitos argumentos. E as pessoas que botavam, às vezes, limite, falando que talvez seja um problema, as duas línguas, eu falava, não, mas vai dar certo, vamos esperar, vamos deixar o tempo passar, e passou e deu tudo certo. E como que elas reagiram, né, na época, e como que é essa relação que elas têm com a língua, Ivani? Elas sempre falaram as duas? Você sempre falou as duas com elas? Como que funciona a reação delas, né, para essas línguas? Então, crescendo, elas foram entendendo que eram dois códigos, né, que representavam duas culturas, duas histórias, dois países, né, e que elas foram se adaptando a essa questão, né, de se tornar não somente bilíngue, mas bicultural, né, a pertencer, se sentir pertencida, né, a duas culturas e a duas línguas. Então foi bem tranquilo, porque tinha as viagens, né, e tinha a questão bem clara. Só que como eu sou bilíngue também, e dentro da teoria, por exemplo, de François Grosjean, que é um grande psicolinguista que trabalhou com as línguas, ele fala que um bilinguismo perfeito não existe, né? Então, nas famílias, quando nós somos bilíngues, a alternância códica, né? A alternância das duas línguas, as brincadeiras. Então, quando eu via as alternâncias, eu sabia que era normal, eu sabia que elas estavam se adaptando a mim, mas era incrível de ver como, quando chegava o monolíngue, elas se adaptavam 100%. Inclusive, não queriam misturar para não mostrar para o outro, queriam ficar mesmo nas duas línguas bem, bem normalizadas, no momento que elas encontravam monolíngues. Inclusive, não queria, a outra língua podia até ser estranha, né, naquele momento. Então, a grande capacidade dos jovens, das crianças, é essa questão de se adaptar, saber que o outro é bilíngue ou monolíngue, e poder se adaptar. Então, elas sempre estiveram com as duas línguas e foram crescendo, né? Claro que o português sempre foi uma língua muito afetiva, né? Eu crescendo aqui, elas crescendo aqui, eu naquela época, nos anos 2000, né? Não tinha ainda todo esse boom informático, tecnológico, né? Eu trazia do Brasil um monte de VHS, de todas as coisas de televisão, para que elas pudessem ter acesso, né? Então elas foram assim. Eu sempre falo que eu tenho vontade de encontrar o Maurício de Souza, porque eu sempre trazia. Aqui em casa tem uma grande coleção de Turma da Mônica em cada canto da casa. Até hoje elas leem, na idade que elas têm. Elas falam: ai, mamãe, eu gosto de ler porque me esvazia a cabeça de tudo que eu tenho que fazer aqui, dos estudos de segundo grau, universidade, né? Então, assim, eu tenho aqui em casa tem o Brasil, né? Os filmes, Monteiro Lobato, elas assistiram o Sítio do Pica-Pau. Na verdade, eu dei o universo que eu tive para elas, né, de infância. E elas têm essa questão da língua afetiva, né? Reclamam que nunca, quando elas vão ao Brasil, elas falam: ah, mas eu não consigo falar muito com jovens, porque elas não cresceram na língua dos jovens brasileiros. Mas a vantagem hoje das redes sociais é que está tendo os encontros. Né? Hoje, esses dias mesmo, a minha pequena de 14, essa que foi da sua tese, ela estava assim toda... Ai, eu estou tão feliz, estou conversando com o pessoal do Brasil, eu estou falando em português, eles estão falando que eu não tenho sotaque. Então, assim, ela está falando com as redes sociais. Então, assim, a tecnologia veio também para o encontro das gerações, mesmo à distância. E isso é uma coisa extraordinária, né? Sim, elas acabaram não sendo alfabetizadas formalmente, né, Ivani, no português. Elas foram alfabetizadas no francês, né? Sim, exatamente. Elas foram alfabetizadas no francês e hoje elas leem em português, mas a língua portuguesa para elas leem, elas cantam. Outro dia eu vi minha filha cantar um rap hiper difícil de cantar, e ela cantando em português. Eu falei, gente, que coisa linda, né? Então, assim, elas têm uma relação com o português de liberdade. E o francês é a língua dos estudos,
do texto, então vai ser engraçado, né? E, inclusive a Marina tem falado, mamãe, eu quero um dia ler e escrever muito bem em português. Ela falou isso. Eu falei, que bom. Ah, que ótimo. Nunca é tarde, sabe? Só vai vir, né? É, Então, mas elas conseguem conversar, falar. A língua oral, elas têm muito bem, elas conseguem se virar muito bem. E o português, o momento que elas começaram a escrever, eu achei isso muito bonito, porque elas começaram a escrever textos, poemas mesmo, tem uns poemas da Estela, que ela escrevia quando ia para o Brasil. Então, assim, é uma língua do afeto mesmo. Elas vão ter essa língua sempre da mãe, né, do país da mãe. Então, vai ser uma língua que sempre vai trazer muito afeto para elas. sim, é uma outra relação, né, aí com Uma outra essa relação. língua. E além você falou do Maurício de Souza, então, além da língua, você sempre tentou trazer esses aspectos culturais também do Brasil. Tinha alguma outra coisa, alguma outra questão cultural que você costuma trazer para elas? A questão da história um pouco, quis trazer um pouco da literatura, mas, bom, elas tiveram resistência porque elas leem muito, elas são muito, aqui na França é muito solicitado, né, a escrita e a leitura, então elas não tinham espaço, né? Então o que eu dei para elas, com as viagens que eu ia, né, era a questão do Brasil como gigante, né, em turismo, o Brasil popular, né, porque a minha própria família vem de camadas populares, o Brasil da música, muito, elas escutaram aqui em casa, a gente é bem eclético, né, desde pequena elas escutaram de tudo, um pouco, né, de músicas do campo, de MPB, a música popular. Então elas são assim muito encantadas com a música brasileira. E a questão da televisão, né? O Brasil é muito televisão. Então quando a gente chega aí na minha família, meus pais veem programas, né? E é engraçado de ver elas chegarem e se adaptar, por exemplo, porque aqui a gente quase não vê televisão. E chegar no Brasil, elas gostariam de assistir com meu pai um programa de domingo à noite, do Silvio Santos, lá, de fazer letras, de rodar as letras, né? De adivinhar palavras. Eu achei muito bonitinho. Quando elas vão, elas têm esse momento com os avós e de sentir, né? Então, o fato de ter viajado foi muito bom. Né? Eu lembro que a minha grande, com 6, 7 anos, estava no Brasil e estava tendo um campeonato, coisa brasileira que é futebol, um campeonato assim, campeonato nacional, e era Flamengo, não sei o quê. E eu vi minha filha entender o que era futebol aí no Brasil com esse jogo, porque foi assim, parece que teve 8 gols, e ela foi entendendo, ela viveu, teve a vivência, né? Então, ela sempre é, elas têm a cultura do Brasil profunda, é o que eu queria sempre ter dado para elas, não só a cultura da superfície, né, das praias, eu tentei mostrar o Brasil para elas e eu tomara que um dia elas ainda continuem sendo curiosas, né, para conhecer o Brasil e cada vez mais de maneira profunda, né, mesmo estando longe, mas são apaixonadas pelo Brasil, muito apaixonadas. E acho que a questão do amor, da paixão, acaba que hoje eu estou tranquila. Isso vai ser pro resto da vida, né? E com a França a mesma coisa, elas são bilíngues, aqui elas também, elas conseguem ser coordenadas com as duas culturas e as duas línguas. É, e mantém sempre um contato, né, Ivani, com o pessoal daqui do Brasil, né, com os avós. Isso facilita também, né, essa, Exatamente. essa relação. E você falou no começo sobre a questão dos monolíngues, não aceitarem, às vezes, os bilíngues. Teve alguma situação em que você sentiu que a sociedade, de alguma forma, não aceitava esse bilinguismo, alguma coisa desse tipo? Eu sempre tinha argumentos, né? Quando eu via que a pressão estava chegando para uma certa visão de imposição, né, sobre essa língua estrangeira, uma língua tem essa coisa também, né, do colonialismo, o francês, eu sou francesa, né, eu tenho nacionalidade tudo, mas existe uma certa superioridade, né, que é dessa cultura, que é normal, foi cultura da revolução, cultura das guerras, então existe, né, então assim, a gente entende, né, e isso eu entendi muito rápido,
E fui cortando para que não atingisse, né? Que eu sei que uma certa forma, um certo momento elas iam entender, né? As questões geográficas, políticas, econômicas entre os países, né? O Brasil com suas dificuldades, a França, a Europa, né? Aquela coisa de primeiro mundo, segundo mundo, tudo isso agora que elas estão começando a entender. Mas eu nunca deixei. Tenho colegas aqui na França, brasileiras, que elas, pelo fato de não ter tido argumento, sofreram, sabe? Eu tenho uma colega que começou a falar com o primeiro filho dela, inclusive ela teve 4 filhos aqui, começou a falar português e havia uma relação complexa com a família do esposo, né? Com a mãe, e a mãe, né, a sogra, começou a fazer umas colocações muito fortes, e aí ela bloqueou, a mãe brasileira bloqueou, porque ela estava sentindo uma opressão de integração, porque chega um momento a gente tem que se integrar no país, né? E ela sentiu uma pressão de integração, e a sogra foi muito aquela coisa, né, de sogra. E quando ela começou a falar com o primeiro filho dela, português, dando historinha, não sei o quê, a sogra falou para ela assim: é muito bom que você dê a língua portuguesa do seu país para ele, porque quando ele for um bandido, ele vai poder ir para lá. Você imagina, né? Eu falo isso porque foi uma coisa Meu que Deus, realmente isso é existe, muito sério. é sério, e não foi uma coisa do passado, foi agora, sim, agora. Os filhos dela cresceram. Mas o que aconteceu? Quando eu conheci ela, o português dela era fossilizado. O próprio português da mãe, porque ela se sentia completamente, ela foi assim, extraída por causa da visão negativa do Brasil e uma opressão sobre ela, né? Sobre o fato dela ser brasileira. Isso existe, mas no meu caso eu sempre me posicionei para que cada um ficasse no seu lugar, né? A visão de cada um sobre o meu país é a deles, não é minha. E o importante é a gente valorizar, saber se valorizar, né? Mas quando você não tem as ferramentas, é difícil. É E sim. então eu vi casos de mães que não deram, né? Por causa desse peso negativo de tipo assim, é uma língua, mas essa língua nem é falada muito, tem que dar melhor inglês, entendeu? Aquela coisa do monolíngue que não conhece a riqueza de ser bilíngue, né? É muito triste. E, Ivani, teve alguma situação engraçada que foi motivada pelo fato de vocês 3 falarem 2 línguas? Que você se lembre, assim, algum evento engraçado? E tem várias anedotas, né? Assim, mas algo que é sempre engraçado é a questão de quando a gente viaja de um país para o outro, né? Que a gente fica assim à vontade numa língua e o tempo de latência que a gente precisa. E a gente observou que são sempre, quando a gente viaja de um país para o outro, sobretudo quando a gente sai da França e vai para o Brasil, a gente está muito no francês, porque é a língua do país, né? E quando nós chegamos no Brasil, existe um momento de pânico, que é engraçado, porque são 3 dias, em que é como se o cérebro tivesse as janelas, as gavetas, né? Janela aberta, janela fechada, e uma língua interfere muito na outra. Porque tem uma janela que está abrindo, que a gente está chegando lá, e tem a cultura, a gente está no país, no solo. Então, é muito engraçado, porque nos 3 primeiros dias, quando a gente tenta falar, a língua sai muito engraçada, muito torta, parece que a gente realmente não sabe falar, e saem umas palavras em francês, né? Às vezes a gente vai numa padaria, quando vê a gente está falando em francês, e é uma vergonha, porque é o cérebro que está acionando aquela língua. Você está falando, quando você vê, você não está dando conta de que você está falando a língua que não é mais para falar, porque você está num país. Então a gente já teve essas anedotas de pedir um pão e falar, chegar lá na padaria no Brasil e falar em baguette s'il vous plaît. É uma anedota estranha, porque a pessoa da padaria fica olhando para você e fala, uai, o que é essa louca, né? Então, assim, comigo aconteceu, as meninas também, e elas passam 3 dias mudas, né?
quando elas chegam no Brasil. A família inteira fala todo mundo, e elas ficam assim, caladinhas, parecendo 3. E com 3 dias, são sempre 3. 3 dias depois, aí é como se uma janela tivesse fechado, e a outra janela, quando vê, elas se tornam não somente bilíngues, mas brasileiras também, na maneira de ser, porque elas querem parecer, elas querem estar ali a 100%, e não somente a 50%. E só para a gente terminar, Ivani, eu queria saber um pouquinho sobre a questão da Libras. Como você trabalha com isso, né? É professora. As meninas têm alguma relação com a Libras? Sim, elas a mais velha, né? Ela me acompanhou bastante no meu caminho, né, até na época da minha tese e tudo. Então, ela falava com os meus colegas surdos que vinham, elas conheciam sinais, elas são batizadas em língua de sinais, elas têm cada um sinal, e elas são muito corporais no corpo. Elas nunca desenvolveram, assim, a parte lexical da língua, mas eu sempre falo, no dia que elas quiserem aprender, elas já têm uma base está meio pronta pelo estímulo que elas receberam, né? Então, elas são muito corporais. Eu sempre falo, no momento que vocês quiserem aprender, porque na adolescência, né, mas elas têm vontade, né? É muito estilizada essa língua, porque hoje o jovem acha a língua de sinais, né? É estilo. E então, assim, elas têm essa vantagem. No dia que elas quiserem desenvolver, elas vão poder aprender muito rápido, porque elas foram expostas, né? Eu sei que no momento que der um declique, que elas fizerem um curso, né, um curso de nível A1, A2, B1, B2, elas vão sinalizar tanto a Libras quanto a LSF, né? Então tá bom. Bom, esse foi um bate-papo com a Ivani Fusilier para o nosso podcast Famílias Bilíngues. Ivani, muito obrigada. Muito obrigada a você, Paula, pela oportunidade. Eu espero que a experiência que eu compartilhei com vocês possa ser útil, né, a essa reflexão, mas ser bilíngue é uma sorte, é um presente, né, poder passar de uma língua para outra. Eu acho que nós podemos ser muito mais tolerantes quando a gente aprende a língua do outro. E este foi o Famílias Bilíngues, um podcast promovido pelo GEALIN, Grupo de Estudos em Aquisição da Linguagem da Unesp de Araraquara, em parceria com o Programa Institucional de Internacionalização CAPES-Print.